Olha só, comentar rapidamente aqui sobre os perfis de técnicos, né, que estão sendo apontados aí como os preferenciais para o Botafogo neste momento, né? Essa coisa muda, né? Pode mudar de uma hora para outra, né? Porque no dia de hoje já aparece também o nome do Pedro Caixinha, né, como possível técnico aí do Glorioso, né? Não dá, né? Não pode ser assim, não. Ah, tem problema aí, não tem? Tem problema aí. Podemos falar desses problemas? Podemos. Claramente que estamos diante de perfis bastante interessantes, né? Mas é necessário também pontuarmos questões aqui importantes, né? Dá para fazer isso sem que algumas pessoas nos comentários comecem a xingar a minha mãe, que já não está mais, inclusive, entre nós? Pode ser? Se não for possível, tá tudo bem, tá? Mas bora lá, né? Porque assim, né? O Terço não é um deus, né? Mas há torcedores do Botafogo que considera que sim, né? E nada pode ser dito sobre o Terço. Absolutamente nada, né? Que vem, inclusive, colecionando alguns fracassos aí, né? Botafogo, para mim, é o clube vencedor, né, de todo o grupo dele, né? E até em virtude disso, precisa priorizar muito mais o Botafogo. Fala-se que ele, inclusive, vai fazê-lo a partir de agora, né? O Alexandre Leão deixou ali o trabalho no Lyon, tal, deixou para outros cuidarem ali do assunto, e ele priorizaria o Botafogo a partir de agora, né? Então, esse é um ponto aí. Esperemos que sim, porque o Botafogo precisa ser priorizado, porque é o maior time do grupo aí, dos times do Terço, ok? Tá. Bom, vamos lá, gente, olha só. Primeira questão, tá? Já mais ou menos fiz uma crítica, né? Mas uma primeira questão que eu acho que merece bastante atenção de nossa parte. Não dá para demorar, né? Vai continuar com essa conversa de novo? Né? É o segundo tempo aí, daquele primeiro tempo, que no fim das contas, né? O resultado todo mundo conheceu. Renato Paiva buscou o técnico em todo lugar. Aquele tal de entrevista que agora virou moda também no futebol brasileiro, né? E todo mundo aplaude, né? Bate palma, tá beleza, né? Está entrevistando, não sei o que, tal, conversa fiada, né? E aí entrevistou o mundo inteiro e buscou quem estava ali de férias no Rio de Janeiro, que era uma das piores opções possíveis naquele momento, né? Então, existe um problema de urgência na visão dessas pessoas. Não, mas no começo da temporada, quando essa urgência também estava presente, digamos que não somente no começo da temporada, mas no final da temporada passada, quando essa urgência estava colocada, havia muita gente, inclusive produtores de conteúdo, falando o seguinte, né? Não é prioridade. Não é importante. Não, Tesla não está priorizando isso aqui. O próprio Tesla fez uma postagem, né, falando sobre as Copas, tal, né? Perdeu a Supercopa, perdeu também a Recopa Sul-Americana. Não é prioridade. Podia não ser prioridade na cabeça do americano. Podia não ser e pode não ser prioridade na cabeça do americano. Mas o que acontece é que o Botafogo é superior ao americano. O Botafogo existiu durante décadas e décadas, centenas, mais de 100 anos, né? Antes do americano aparecer, né? Então a questão uma Recopa Sul-Americana é importante para o futebol brasileiro? É claro que é. A Supercopa também do Brasil? É claro que é. Entrega premiação, entrega sobretudo felicidade para a torcida. Mas como o americano acha que não é prioridade, então os produtores de conteúdos, né? E muitos torcedores também, não todos, claro, produtores de conteúdo, alguns, né? E também muitos torcedores vão achar que está tudo bem. Esqueceram o Botafogo e estão olhando para o Tesla agora, é isso. O mais importante agora é o Tesla, não é o Botafogo. Se o Tesla acha que uma Recopa Sul-Americana não é importante, então para mim também não é importante. Então, para o Botafogo também não é importante. É claro que é importante para o Botafogo. Então é necessário parar de endeusar o americano, porque ele está ganhando muito com o Botafogo. Ele não está fazendo nada de graça, né? Está ganhando muito, ok? Então vamos lá, bora lá, né? Tá errando de novo, tá errando na demora de novo. Eu não ia demitir o Paiva. É claro que o Paiva já estava demitido antes de ir para os Estados Unidos, né? Então por que já não buscou um técnico? Ah, não, mas isso não se faz, né? Né? Contratar um técnico enquanto tem outro. Os dirigentes fazem isso, né? Os dirigentes costumam agir com esse bom senso, é isso? Ah, tá. Ok. Então vamos lá. Tá demorando. Tá demorando. De novo. Tem que contratar logo. Para de conversa fiada. É isso. Aí aparece todo dia um nome novo. Né? Então tá demorando. Qual é o outro problema? O outro problema é que se de fato apareceu o nome do Pedro Caixinha mesmo nessa lista, porque apareceu. Agora, se de fato foi interesse mesmo no Botafogo,
Meu Deus do céu, tá tudo errado, gente. De novo, o mesmo erro de antes. Por quê? Para contratar o Renato Paiva, que de fato é um técnico ofensivo que acabou não sendo, né? Havia técnicos defensivos ali no meio da lista, gente. Tá? Não tem, cadê o projeto do Botafogo? Cadê a seriedade? Cadê o tal do scouting? Né? Porque o Caixinha não é um técnico ofensivo. Não estão falando que o Textor quer um técnico ofensivo? Quando a gente olha para o perfil do Sérgio Conceição, ele não é esse tipo de técnico. Quando a gente olha para o perfil de um Pioli, o Pioli não é esse técnico que virou um técnico ofensivo, sobretudo no futebol do Oriente Próximo? Claramente que sim. Né? Então, de onde aparece o tal do Pedro Caixinha? As pessoas estão loucas. As pessoas não conhecem, não sabem o que foi o trabalho do Caixinha nos últimos anos. Ele é tudo menos um técnico ofensivo. É difícil, né? Agora vamos lá. Falar então rapidamente desses dois perfis e qual que eu prefiro mais. Tá? Gente, o Pioli é um técnico italiano, né? Um técnico que vem desempenhando um tipo de jogo que eu gosto bastante, que é um jogo ofensivo, e que abre muito campo. Tá? Trabalha muito pelo lado do campo, e leva muito o jogo para o fundo do campo. Eu, sinceramente, não consigo entender por que os técnicos não gostam de fazer muito isso, né? De explorar bastante a possibilidade de aprofundar o jogo, levar para o fundo do campo. Porque inúmeras situações ali podem aparecer positivas para a equipe, né? Claramente que é necessário também ter treinamento para isso, né? Não basta apenas aprofundar, mas sem treinamento. O que eu faço quando eu estiver com a bola perto da linha de fundo, né? Como é que eu cruzo, por exemplo? Quais as situações aqui eu devo fazer um cruzamento, né? Por via aérea, né? Rasteira, um cruzamento para trás, rasteiro ou aéreo, né? Tudo isso deve ser treinado, né? Como é que eu posso fazer, por exemplo, para gerar um despiste para marcação, né? Levando o jogador, carregando essa bola para o fundo do campo, o jogador muito próximo ali, né? Para gerar esse despiste, no lugar de fazer um cruzamento, eu faço esse passe, ou eu faço um, dois ali, né? Uma tabela ali, com o jogador penetrando no espaço da grande área. Tudo isso, né? Tudo isso é necessário. E tudo isso a gente vê no Pioli, tá? Com exceção dessa questão aí do 1-2, teve jogo que ele fez isso contra a... Como é que chama aquele time lá? Né? Ao da Han, alguma coisa assim, perdão, agora faltou aí a... Mas foi um jogo em que ele fez isso, né? Bom, é um técnico que tem também um esquema tático em que as ideias são mais importantes do que o desenho, né, que ele leva para campo. Então podemos ter, portanto, uma linha de 3, uma linha de 5, podemos ter um 4-1-4-1, podemos ter um 4-3-3, podemos ter um 4-4-2, e podemos ter tudo isso se transformando em coisas diferentes dentro do jogo, né? Isso é importante por quê? Bom, o efeito colateral disso aí é que os jogadores podem demorar para entender. Qual é o efeito positivo? É que quando os jogadores entendem, a equipe fica nos trinques e ela fica muito difícil de ser marcada, né? Fica muito. Se torna uma equipe difícil de detectar o que ela pretende fazer dentro de campo também, né? É isso. Gera uma dificuldade muito grande para os técnicos adversários de como estudar aquela equipe, né, do Pioli, né? Como é que ele vai jogar? Vai jogar com a linha de 3? Vai colocar 3 e vai colocar uma linha de 5, né? À frente? Vai jogar com 4, 5, 1. O que ele vai fazer? Fica complicado. E aí, muitas vezes, né? A equipe começa a fazer isso, aí muda durante o jogo também. Este é o Pioli, técnico italiano, que eu acho que seria interessante para o Botafogo, sim. É um técnico também que tem feito muito treinamento nas suas equipes do jogo aéreo. Não é por acaso, né? Se ele leva o jogo para o fundo do campo, tem que fazer esse cruzamento. Mas a gente vê também isso presente, esse jogo aéreo sendo bastante pertinente, quando nas cobranças de falta, né? E também nas cobranças de escanteio. Então, tá livre no mercado. Por que demora? Né? Não é um técnico barato, né? Ou seja, Conceição talvez não seja tanto. É um técnico tão barato também. O futebol brasileiro está conseguindo pagar esses salários, né? Então, qual é a demora, gente? Qual é o problema, né, de ir lá e contratar um cara que está livre no mercado, né? Ok. O Sérgio Conceição é um técnico muito bom, né?
Muito bom. Mas, na minha opinião, esse muito bom dele, né, foi no Porto. No Porto. Fora do Porto, eu acho que ele ainda precisa construir uma carreira. Pode ser no Botafogo, pode, né? Lembrando que no Porto ele teve muitas circunstâncias favoráveis para que o trabalho dele fosse bom, né? Muitas circunstâncias favoráveis, muita coisa ajudando, né? Quando o dirigente Moro, o presidente, esteve com ele, as coisas funcionavam muito mais, né? Mas era o cara que mandava muito no clube, né? Muito mesmo, né? Então tudo que ele queria era feito, claro. Isso aí, evidentemente, ocorria em virtude da qualidade do trabalho dele, né? Os dirigentes não vão bancar um técnico e permitir que ele faça o que ele quiser se ele não for um técnico bom, né? Quando começou a não dar certo, não deu certo mesmo. Mas a trajetória dele no Porto foi realmente espetacular. No Milan, na minha opinião, ele fracassou, tá? O contexto do time italiano não é o mesmo do time, não é o mesmo do Porto. Não era o mesmo do Porto para ele, né? E há muita confusão circulando, né? Nos vestiários, nos corredores, na interna de inúmeros clubes italianos nos dias de hoje. A Juventus que o diga. Mas o Milan também. Acho até que o Milan teve momentos muito bons na temporada, mas na hora H, né? Faltou ali, por exemplo, leitura de jogo. Contra o Bologna, gente. Tudo o que faltou foi leitura de jogo, né? Na final da Copa da Itália. Então é um técnico muito bom? É. Tem condição de chegar aqui e fazer um grande trabalho? Tem. Os dois nomes são muito bons. Mas o Sérgio Conceição, fora do Porto, ele não é o mesmo técnico do Porto até o momento, né? Pode ser que ele consiga ser esse técnico no Botafogo. Mas ele não é. Então tem aí, sabe, essa questão sobre o Conceição, né? Também é um técnico cujo esquema é bastante. Eu vou fazer vídeo, tá? Se um deles for contratado, eu vou fazer um vídeo detalhando para vocês aí o que eu penso sobre cada um desses técnicos. Mas é um técnico também que gosta de, sobretudo 4-3-2-1, né? O esquema preferido dele é justamente o 4-3-2-1, né? 4-2, na verdade, 4-2-3-1, né? Com esses dois volantes aí, protegendo muito, tá? E virando laterais quando os laterais sobem para o campo de ataque, né? São jogadores que precisam ter também talento, o Botafogo tem talento aí na volância, né? Tem muito bons volantes, né? É um técnico que exige muito dessa linha de três que fica à frente. Quando a equipe vai a campo com 4-2-3-1, tá? Essa linha de três muitas vezes se confunde, né, com o próprio centroavante, virando uma espécie de 4-2-4, né? É muito normal que a equipe dele, a gente vê muito isso no Porto, praticasse o 4-2-4, esse 4-2-3-1, virasse 2 jogadores no meio de campo, sustentando ali, né? E mais 4 atacantes. É muito normal que esses 3 aí se confundam, portanto, com atacantes, né? Bom, gente, isso aí gera uma necessidade, portanto, de muita mobilidade para a equipe, né? Gera uma necessidade para a equipe de ser muito bem treinada para saber, por exemplo, recompor os espaços quando a bola é perdida lá no terço final, né? Porque, vamos lembrar, né? Nós temos ali uma linha de 4, nós temos ali 2 volantes, tá? E nós temos 4 jogadores que às vezes são 4 atacantes, né? Então são 4-2-4. O que faz com esse meio de campo se essa bola for perdida? Né? Esses dois jogadores que estão ali à frente da primeira linha não vão suportar um ataque, um contra-ataque, com muito volume do time adversário, né? Por isso, né, que é necessário que aqueles jogadores que estão mais à frente consigam entregar uma recomposição altamente eficiente, fechando os espaços para não permitir com que esse contra-ataque gere danos para a equipe e tal. Este é o problema que às vezes afeta a equipe do Sérgio Conceição. Quando não funciona principalmente por causa disso. Também acho que em algumas situações em que o Sérgio Conceição, principalmente no Milan, precisou fazer sua equipe achar soluções, elas não apareceram, mesmo situações do ataque, tá? Então eu acho, sinceramente, que o Pioli, por incrível que pareça, embora do ponto de vista do começo do trabalho de ambos, né, o Sérgio Conceição era muito mais ofensivo que o Pioli. O Pioli, para mim, hoje, pratica um jogo ofensivo melhor do que o Sérgio Conceição. Qualquer um, contudo, que chegue para o Botafogo, acho sim que pode ser técnico muito interessante para o Glorioso, tá? Agora, se de fato, como eu disse, o Pedro Caixinha está no meio disso daí, sabe o que vai acontecer? Vai ser o Pedro Caixinha. É bem capaz. Ou então a gente tem que olhar aí se não tem nenhum técnico aí, desempregado, passando férias aí no Rio de Janeiro, né? Porque, de novo, essa demora, tem que contratar logo, né? Tem que ter urgência. E essa ideia de que não precisa ter urgência, que está tudo muito bem, que não é prioridade, isso é conversa fiada, tá? Isso é conversa fiada.
Quem fala isso, na verdade, é pessoa que é apaixonada pelo texto e coloca o texto muito à frente do Botafogo. Ok? Isso jamais pode acontecer. Botafogo acima de tudo, gente. Tá? Não tem dono de SAF que possa receber toda essa legitimidade, tal. Não pode, tá? No primeiro momento em que ele falou que não era prioridade, Copa não sei o que, tal, não sei o que, o mundo inteiro tinha que cair em cima dele. Tinha que ter milhares, milhões de botafoguenses nas redes sociais falando que ele estava errado. Porque se isso acontecesse, provavelmente, né, a mentalidade dele seria diferente. Não pode entender que tudo que ele está fazendo é maravilhoso, que ele é um deus para o Botafogo. Não é. Ele está ganhando muito, tá? E tem de ser cobrado também. Tá bom, gente? Então é isso. Eu sei que muitos vão ficar bravos comigo. Não tem problema, não. Sabe que eu sou bastante honesto aqui com o que eu penso, sobretudo quando eu estou lidando com um clube como o Botafogo e com a torcida do Botafogo, né? Que é uma torcida que ajuda muito o meu trabalho aqui neste canal. Muito obrigado por tudo. Forte abraço a todos. Sorte ao glorioso.